Salve aí, rapaziada do YouTube, aqui quem fala é o Night. E bem, hoje eu vim aqui trazer para vocês, pessoal, mais um vídeo de análise sobre Osama Hunter. Porém, não análise de episódio, e sim análise de quem seria o verdadeiro vilão desse incrível anime. Afinal de contas, o anime, por assim dizer, deixou em aberto que tinha dois vilões, a Miranjo e o Rei Bossi. Porém, verdadeiramente, quem é o cabeça no final de tudo? Quem planejou tudo? Será que foi o Rei Bossi com o coração maligno dele, né, que ele afirma ter? Ou foi a própria Miranjo, a quem foi perdoada no final do anime e agora tem uma segunda chance como rainha do reino? Enfim, é isso que eu vou discutir com vocês aqui agora. Porém, vou deixar a coisa bem clara. Você não precisa ter assistido o anime para conseguir entender a análise. Eu vou aqui deixar coisas bem claras e só vou explicar o passado da Miranjo e do Rei Bossi. Afinal, nesse passado deles, fica bem claro quem é o verdadeiro vilão do anime e quem planejou tudo desde o início. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Para entendermos o passado da série, primeiro temos que ver o passado de Miranjo. A Miranjo era uma habitante do reino de Roma, um reino onde era bem próspero e que viviam pessoas muito boas. Nesse período de tempo, os deuses eles acabavam indo de país em país, conquistando eles e escravizando as pessoas que lá viviam. Só que o reino de Roma ele não decidiu se submeter ao domínio dos deuses, e eles acabaram aprendendo as magias que os deuses utilizavam. Sendo assim, acabou acontecendo uma guerra entre os deuses e o povo do reino de Roma. Nesse mesmo período, o Rei Bossi ele acabou indo até o reino de Roma para entrar em batalha com um dos poderosos magos que viviam lá, o pai da Miranjo. E após uma intensa batalha e assassinar o pai de Miranjo, a mãe dela, que estava grávida da pequena Miranjo naquela época, acaba curando o Rei Bossi. Afinal de contas, como eles eram pessoas extremamente boas, a mãe da Miranjo ela não ficou chateada com o Rei Bossi, muito pelo contrário. Ela decidiu curar ele e deixá-lo viver, sendo que ela tinha a faca e o queijo na mão para simplesmente matar ele quando ela bem entendesse. O Rei Bossi, em gratidão, decidiu ficar lá no reino de Roma. Afinal de contas, ele estava se sentindo um pouco culpado de ter matado o pai da Miranjo. Então ele acabou vendo o crescimento da pequena. A Miranjo, desde quando ela era criança, ela já se demonstrava ser uma gênia extraordinária e ter um coração muito bondoso. Tanto que sua mãe tinha uma filosofia, que era que a felicidade das outras pessoas fosse a sua própria felicidade. E ela ensinou isso para Miranjo. Mas conforme o tempo passava, a guerra com os deuses e o povo de Roma foi se intensificando, o que fez com que o povo de Roma decidisse se aliar com o reino de Gyakuza. Só que o reino de Gyakuza é um reino meio contraditório. Por quê? Aquele reino é um reino de bandidos, onde muitas vezes eles sofreram com assaltos, com reis que maltratavam o povo, ou seja, o povo daquela região era muito pobre. E quando o reino de Roma apareceu, ele decidiu ajudar o povo de Gyakuza, dando dinheiro, investimento e até ensinando a magia para aquele povo local. Só que também os cidadãos eles não ficaram muito felizes com aquilo, porque como eles eram um povo que já foram muito utilizados, eles viam toda aquela bondade do povo de Roma como uma fraqueza. E sempre que eles iriam para as batalhas, o povo de Gyakuza sempre acabava fugindo ou até mesmo se aliando com os deuses, fazendo com que o povo de Roma eles ficassem em desvantagem. E com o passar do tempo, pior ainda, os deuses iam cada vez mais se fortalecendo. A gota d'água foi quando assassinaram a mãe da Miranjo e entregaram todo o povo de Roma nas mãos dos deuses, fazendo com que a maior parte da população de Roma fosse literalmente exterminada. O povo de Gyakuza, em vez de liberar a pequena Miranjo, também torturaram ela. Cortaram suas mãos e arrancaram a pele de seu rosto. A pequena Miranjo ficou sendo torturada por muitos dias, até que o Rei Bossi ele acaba voltando para o reino de Gyakuza e acaba vendo a cena da pequena Miranjo sendo torturada. Ele não aguentou e deu uma de Attack on Titan, dizimando todo o povo de Gyakuza. A partir daquele momento, ele levou a Miranjo até um médico que tratou dos ferimentos da pequena, restaurando as suas mãos e também a sua pele no rosto, porém deixando uma cicatriz imensa na pequena Miranjo.
O Rebouço, ele se sentindo culpado com tudo, decidiu sair com ela em muitas aventuras para tentar também trazer a felicidade daquela criança de volta. Após muitos anos juntos e vivendo em uma ilha separada, o Rebouço ele acaba se lembrando do seu passado e acaba tocando no assunto com a Miranjo, de que há muitos anos atrás ele era um bravo guerreiro que tinha o sonho de se tornar o homem mais forte do mundo, mas que após experimentar aquela vida calma com a Miranjo, ele acaba ficando muito feliz, ou seja, ele não via mais sentido em continuar batalhando. Mas a Miranjo, ela não entendeu isso nesse sentido. Ela entendeu que o Rebouço ainda queria realizar aquele sonho. Então, ela se convenceu e convenceu ao Rebouço a voltar para o continente para que eles pudessem realizar o sonho dele. E o Rebouço, mesmo sem querer, mesmo receoso, ele volta ao continente com ela, onde ele volta a travar intensas batalhas. Porém, ele percebe que a Miranjo sempre enviava ele para monstros ou pessoas muito fracas, que não desafiavam ele para ter uma batalha de verdade. E no momento que a Miranjo envia o Rebouço para enfrentar um dos deuses, o Rebouço ele tem uma derrota muito grande. É uma das piores derrotas que ele teve na vida, provavelmente. E ele simplesmente diz logo em seguida: Miranjo, vou voltar para a ilha, na moral. E tem um frame no anime onde passa bem rápido, porém você consegue ver que no olhar dele, ele está cansado, ele não queria estar fazendo aquilo. Então a Miranjo, ela decide levar o Rebouço até um antigo amigo ou amiga dela de infância, que é um demônio. Esse demônio, ele faz um pacto com o Rebouço, que é o seguinte: eu consigo te transformar no homem mais forte do mundo. Eu realizo seu desejo. Porém, eu roubarei a força do seu filho, que ainda não nasceu. Ou seja, o primogênito do Rebouço teria a força roubada. Lembrando que a ideia de falar com o demônio foi da própria Miranjo. Não partiu nada do Rebouço. Afinal de contas, o Rebouço nem conhecia esse demônio. Então, após o pequeno protagonista, o príncipe Bojji, nascer, todo o poder do Bojji foi direcionado ao Rebouço. Então o Rebouço ele decide novamente desafiar aquele deus que ele tinha enfrentado no passado. Porém, atualmente como o homem mais forte do mundo, ou seja, podemos também dizer a criatura mais forte daquele mundo, o Rebouço ele acaba se vendo em um vazio muito grande, porque ele simplesmente matou aquele deus com extrema facilidade. Ele não via mais diversão em entrar em batalhas como antigamente. Afinal, o sentimento de adrenalina que ele sentia simplesmente foi embora. E a partir daí, o Rebouço ele começa a se sentir um pouco depressivo. Assim como o Saitama de One Punch Man. Ele começa a se sentir vazio. Porém, aquele vazio com que ele ia criando dentro dele foi se tampando com outras coisas, como por exemplo o Bojji, a esposa que ele tinha na época, que era a mãe do Bojji, os aliados que ele ia formando, que eram os Quatro Grandes, o reino que ele ia fazendo. E com o passar do tempo, a vida de aventuras que ele tinha com a Miranjo foi passando. Aquilo foi virando passado. A Miranjo muito provavelmente virou a conselheira do Rebouço, porém ela ainda se sentia vazia por dentro. Ela não honrando o que a mãe ensinou para ela, que a felicidade dos outros deve ser a sua própria, a Miranjo foi criando um sentimento de egoísmo, um sentimento de possessividade. Então, com o passar do tempo, ela foi implantando no Rebouço que ele deveria ter um outro filho, porque assim que ele morresse, ela simplesmente poderia trazer ele de volta no corpo daquele filho. E o Rebouço, mesmo recusando, a Miranjo foi, assassinou a mãe do Bojji a sangue frio e logo em seguida acaba morrendo. Só que ela é trazida de volta à vida pelo demônio, onde ele coloca a alma dela dentro do espelho e a Miranjo continua com seus planos. Ela faz o Rebouço se casar com a rainha Hylia, que é a mãe do Daida. E após eles se casarem, eles tiveram o príncipe Daida, que é o irmão do príncipe Bojji. E após isso, a Miranjo, quando viu o Rebouço morrer, lá no início do anime, ela acaba trazendo ele de volta, mesmo ele não querendo, no corpo de seu filho, o que o deixa com uma grande pesar na consciência. Afinal de contas, ele estava tomando o corpo do filho dele, o corpo de um filho que ele amava, assim como amava o Bojji, e o que fez o Bojji entrar em uma tristeza profunda. Porém, ele ainda se sentia culpado. Ele se sentia culpado porque ele não conseguia ficar ao lado da Miranjo.
ele, após muitos anos, depois de ser o homem mais forte do mundo, acabou se tocando de que, deixando a vida de aventuras, seria uma vida sem a Miranjo. Afinal de contas, a Miranjo apenas se tornaria uma conselheira, e isso a deixou muito chateada. Porém, quando o anime se aproxima do seu final, o Rei Bosse ele acaba sendo morto novamente e a Miranjo voltando à vida. E basicamente é isso, gente, a história dos dois. Eu tentei resumir aqui bem direitinho para ver se vocês entendem. E basicamente tudo aconteceu por um erro de interpretação da Miranjo. Como assim? Vou tentar aqui explicar para vocês. Quando o Rei Bosse ele estava conversando com a Miranjo sobre ele ter aquele sonho de ser o homem mais forte do mundo, mas que ele não quer mais ser o homem mais forte do mundo porque ele está vivendo pacificamente com ela, a Miranjo ela pensa que tem que tornar o Rei Bosse o homem mais forte do mundo, mesmo ele não querendo, porque no próprio diálogo no episódio vocês acabam vendo que ele estava feliz do jeito que ele estava, tipo, vivendo naquela ilha com ela. Ele literalmente estava muito feliz, eles poderiam ter tido a família deles lá, sabe, tranquilamente. Só que graças a Miranjo, todo o paranauê do anime aconteceu. Né? O Bojji ter nascido sem força física, teoricamente a culpa é da Miranjo. Afinal de contas, foi ela que fez o Rei Bosse falar com o demônio e o demônio ele acabar puxando a força do Bojji. Meu Deus, é muito complicado falar esses nomes, mas enfim. O demônio acaba sugando a força do príncipe Bojji e dando ela completamente para o Rei Bosse. Rei Bosse esse que, após saber que o filho nasceria sem força bruta e ainda mudo e surdo, ficou com a consciência totalmente pesada. Imagina a consciência desse cara, velho. Então, eu diria que a culpa no final de tudo não é nem do Rei Bosse, sabe? Porque ele realmente nem queria voltar para aquela vida de aventuras. E sim a culpa é da Miranjo, porque com o passar do tempo ela foi desenvolvendo um sentimento de egoísmo e possessividade com o Rei Bosse. Mas enfim, rapaziada, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima.